E convidamos agora as autoridades do dispositivo de honra para se dirigirem aos primeiros lugares da plateia, que estão reservados logo ali, para que a gente possa iniciar o painel A Resolução número 615/2025, CNJ, a nova regulamentação da inteligência artificial no Poder Judiciário. Nós convidamos o vice-diretor da Escola de Magistratura e Revista do TRF6, desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria, a conselheira do CNJ, Daniela Madeira, e a professora doutora Laura Schertel, que participarão de forma virtual. Passo a palavra para a condução do painel ao desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria. Muito bem, bom dia a todas e todos. Em nome da Escola da Magistratura Federal da 6ª Região, mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas aos presentes, aqueles que nos ouvem pela via das redes sociais e os que estão aqui neste momento. A escola, com muito orgulho, traz aqui uma temática bastante atual e que nos foi concebido essa honra pelo Conselho da Justiça Federal e, evidentemente, que esse congresso só está sendo possível mediante o esforço de servidores e servidoras bastante abnegados que estiveram aqui no fim de semana para organizar e deixar tudo preparado para que hoje tenhamos estes painéis que todos irão participar. E é por isso que eu queria, neste momento, render às servidoras Maria Amélia do SEG e à servidora Francine da escola a nossa gratidão pelo empenho na realização do nosso evento. Nós, no primeiro painel, nós iremos tratar da Resolução 615 de 2025 do CNJ, que cuida da nova regulamentação da inteligência artificial no Poder Judiciário. Essa resolução é, sem dúvida alguma, o instrumento normativo de que o Poder Judiciário dispõe para enfrentar os desafios da aplicação da inteligência artificial no nosso meio. Evidentemente que é algo que não temos como evitar, é a tecnologia que vem em nosso auxílio e, portanto, vem em auxílio do jurisdicionado, que clama por mais celeridade, por julgamentos mais rápidos, e esse é um instrumento que está ao nosso lado, evidentemente, sem nunca nos descurarmos do que já foi dito aqui, da centralidade humana. E no nosso painel nós teremos aqui duas painelistas de primeira grandeza, quando o tema é justamente inteligência artificial. Nós iremos ouvir, as duas painelistas, infelizmente, não puderam comparecer, uma delas, inclusive, em virtude de cancelamento de voo, o mesmo voo que também nos impediu de ter a presença aqui, logo na abertura, do ministro Salomão. Mas as duas irão manifestar por meio de videoconferência, e vamos inaugurar o painel com a manifestação da doutora Daniela Pereira Madeira, que é juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem especialização também em Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Rio de Janeiro, é conselheira do CNJ e presidente do Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Poder Judiciário, a quem, já sem maiores delongas, eu passo a palavra
Seja muito bem-vinda, conselheira Daniela. Bom dia a todos. Está com ruído? Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Agora sim. Acho que agora está sem ruído. Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam me escutando. Eu queria inicialmente agradecer as palavras do desembargador Lincoln Rodrigues. É um prazer enorme estar aqui. Realmente, eu estava a caminho de Belo Horizonte e o voo ele foi cancelado. Queria muito estar presente, mesmo porque eu vejo pela plateia, né, vários amigos e colegas da Justiça Federal que estão aí presentes. Então, em virtude disso que eu não pude estar presente. Eu queria também agradecer o convite ao ministro Luiz Felipe Salomão para estar aqui hoje presente, falando para vocês desse tema tão importante, que é para o Poder Judiciário, que é a inteligência artificial, e é sempre muito difícil falar depois do ministro Cueva, que é um expert no assunto, que tanto nos ilumina, né, nos direciona com as suas palavras em relação ao tema. Eu queria também agradecer à desembargadora Mônica Cifuentes e ao desembargador Pedro Felipe pela sempre receptividade também e pela organização científica desse evento. Tenho certeza que sairemos daqui com muitas informações importantes. Queria também agradecer aos sempre meus amigos, doutora Otávio e doutora Vânila, que também estão coordenando esse evento e sempre dispostos a que realmente o evento saia da melhor forma possível, e não mais também a Maria Amélia, que está sempre combativa em todos os eventos e que faz realmente acontecer. Eu queria agradecer e cumprimentar todos presentes. Eu agora não estou conseguindo ver vocês, porque teve um problema técnico, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre esse tema de inteligência artificial, que nós vamos falar agora sobre a nova regulamentação de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. E aqui é sempre bom relembrar, como o ministro Cueva falou, a gente está passando por grandes mudanças. Então, assim, eu sou uma mulher da meia idade, com 51 anos, acredito que grande parte da plateia também esteja nessa situação. Então, nós vivemos a inteligência artificial de uma forma nova. Nós não somos natos digitais, né? Aprendemos a trabalhar com a tecnologia depois de uma certa idade, depois de adultos, mas ele vem para nos otimizar os nossos trabalhos e os nossos processos judiciais. Eu sou da época do papel. Quando a gente fala isso, parece que a gente está velho, né? Mas não, eu me sinto nova ainda. Mas eu sou da época do papel, e quando a gente entrou, a mesma discussão nós tínhamos em relação à máquina de escrever, né? No Sul, no Tribunal de Justiça do Sul, foi questionado uma sentença feita pelo juiz na máquina de escrever. Então, a gente está na mesma situação agora com a utilização da inteligência artificial. O ministro Cueva falando, ele fala de um ponto muito importante, que é a centralidade humana. Tem um livro do Christian Bryan, que é O Humano Mais Humano. Ele foi um dos humanos no teste de Bryan, que você tinha o humano e você tinha a máquina e você tinha os jurados. E os jurados, sem saber quem era o humano, quem era a máquina, ele tinha que dizer, não, isso aqui é uma resposta de um humano, não, isso aqui é a resposta de uma máquina. Depois de um certo tempo, no início, lógico, todos os humanos ganharam, depois de um certo tempo, a máquina ganhou. Os jurados, mesmo as respostas realizadas pelo humano, eles diziam que era a máquina, né? A máquina ganhou essa competição. E é muito fácil da gente entender por quê, porque ali naquela época eram dados, a gente não tem essa capacidade de armazenamento que um computador tem, né? Que a rede de computação tem. Então, depois de um certo tempo, em virtude disso, a máquina venceu o humano. Mas a gente precisa ter sempre em mente que nós temos um diferencial em relação à máquina. E eu vou falar a minha palestra aqui, a minha palavra aqui, ela vai se dividir em duas etapas, tá? A primeira etapa eu achei importante trazer para cá o resultado da pesquisa que foi feita recentemente no Conselho Nacional de Justiça, e essa foi a primeira pesquisa
de inteligência artificial generativa com os tribunais e com os conselhos, tanto da Justiça Federal quanto o CNJ e o trabalhista. E ali a gente consegue perceber alguns dados que são importantes até para a gente entender que caminho nós estamos seguindo. A segunda parte eu vou falar um pouquinho da regulamentação, a resolução 615, né, 615 de 2025, que na época que ela foi regulamentada, eu participei da votação e uma das grandes discussões que tinham era: vamos regulamentar ou não vamos regulamentar? Há necessidade de dar uma diretriz para o magistrado e para os tribunais, ou não há necessidade de dar, porque realmente a tecnologia está avançando muito. E também, na hora de regulamentar, nós temos todos os fatos concretos ali para que a regulamentação seja bem precisa. Então, mas a opção naquela via foi a opção de regulamentar, tanto que ela foi aprovada em fevereiro desse ano, e eu acredito que sim, de uma forma acertada, nem que ela precise realmente de regulamentações futuras. Eu estou participando agora do Comitê de Inteligência Artificial, sou presidente do Comitê de Inteligência Artificial, então, até o final do ano, nós pretendemos dar algumas diretrizes em relação à utilização da inteligência artificial. Então, vamos lá, eu vou começar aqui com vocês. Sempre quando eu falo de inteligência artificial, eu gosto sempre de lembrar que nós somos 220 milhões de habitantes, nós temos 83 milhões de processos, somos magistrados, quase 19 mil magistrados, ou seja, o nosso volume de trabalho ele é muito grande. E nós temos alguns desafios em relação a esse volume de trabalhos, em relação à aplicação da inteligência artificial na utilização, na prestação jurisdicional. O primeiro que eu digo é a capacitação. Nós precisamos, sim, por isso que é tão importante esse curso aqui que está sendo oferecido hoje e amanhã, de capacitação dos juízes. A IA, ela não sabe dizer, eu não sei. Não sabe. Ela vai trabalhar de acordo com o algoritmo, de acordo com o que ela é alimentada. Então, ela não diz eu não sei. Então, o grande problema dela dizer eu não sei é que quando a gente entende o tema, quando ela dá uma resposta, como o ministro Cueva falou de alucinações, né, que nada mais é do que isso, ela não diz, você quando conhece esse assunto, você percebe, isso aqui é uma alucinação, isso aqui ele inventou. O problema todo é quando a gente não conhece e que essa nossa utilização também dentro do Poder Judiciário. Então, quando a IA ela diz eu não sei, o grande problema é pegar um juiz e esse juiz acreditar naquilo que ela está falando, em virtude desse mundo de processo que nós temos, ele acreditar também que vai dar andamento conforme aquilo que foi falado pela IA. Então, o primeiro ponto é capacitação. A gente precisa capacitar os juízes, porque a inteligência artificial ela tem, sim, riscos, e nós precisamos minimizar esses riscos. O segundo ponto que eu digo é a questão da cooperação. Eu vi que o desembargador Validei, no início da sua palavra, da abertura, né, ele pontuou essa questão. Nós precisamos ter uma cooperação entre os tribunais, porque a inteligência artificial é uma ferramenta que é cara, e nem todos os tribunais têm recursos para poder contratar ou atualizando as suas ferramentas tecnológicas. Então, é importante a gente ter uma cooperação dos tribunais. A gente não precisa estar naquela corrida maluca em que todos os tribunais desenvolvem mais do mesmo ou a mesma coisa. O que eu tenho visto muitas das vezes é os tribunais trabalhando com a mesma ferramenta, só que em níveis diferentes. Os que têm mais autonomia, recursos financeiros mais à frente, quem tem recursos financeiros mais atrás. Então, assim, é importante essa cooperação. E o terceiro é a interoperabilidade, né, para facilitar também o trabalho do juiz que está ali fazendo a sua decisão, a sua sentença, porque os sistemas hoje em dia, muitas das vezes, esses sistemas de inteligência artificial, eles não comunicam com o nosso processo judicial, com o nosso sistema de processo judicial. Então, é muito importante que a gente tenha essa interoperabilidade. Então, eu resumiria aqui os desafios hoje em dia
do Poder Judiciário é a capacitação dos juízes para que a gente saiba realmente se a gente está num lugar seguro, o que o juiz pode utilizar ou não. Eu posso utilizar essa ferramenta? Pode. Mas essa ferramenta pode ser gratuita? Não, não pode ser gratuita. Por que não? Então, eu acho que a gente precisa capacitar os nossos juízes, a gente precisa trabalhar em cooperação entre os tribunais de forma institucional. E terceiro, a gente precisa também trabalhar cada vez mais essa interoperabilidade entre os sistemas. Foi feita uma pesquisa judiciária agora, em 2024, com 93 tribunais e conselhos participantes. Foi feita a pergunta se já desenvolveram alguma pesquisa de inteligência artificial, não estou na generativa, tá? Inteligência artificial só em 2024. Mais da metade está utilizando, sim, essa ferramenta de inteligência, de projetos com inteligência artificial. 78 dos respondentes são profissionais da TI. Então, a gente também tem uma grande dificuldade que quem está trabalhando com essa ferramenta somente são os profissionais, maioria deles, né? Os profissionais da TI, e nós temos que ter juízes também que entendam, porque às vezes você não precisa só ser um profissional da TI, você precisa ser um juiz ali ou um servidor que entenda como é que aquela área de negócio, o que o juiz está precisando, o que o jurisdicionado está precisando, para traduzir aquela linguagem para o profissional de TI. E o que mais me impressionou também foi que o principal motivo para eles não desenvolverem IA é a falta de pessoal especializado. Não me impressionou, na verdade corroborou o que eu já achava, né? Realmente a gente tem um material humano, principalmente de TI, muito escasso, e o que a gente tem está sendo utilizado para as ferramentas que são de prioridade do tribunal. As principais preocupações éticas definidas, identificadas nessa pesquisa, a primeira delas foi o risco de violação de privacidade, ou seja, os tribunais e os juízes têm receio de violação da privacidade daquela decisão, daquela sentença. O segundo foi, sim, o viés discriminatório, que eu acredito que seja mais por ouvir, não podemos ter um viés discriminatório, porque isso é questão de sistema, né? O sistema ele não pode ser alimentado para ter um viés discriminatório. Responsabilização em caso de erro, aí é nesse caso que eu falo que a gente precisa ter, sim, capacitação, porque a inteligência artificial ela é de risco, então há muita preocupação em utilizar a inteligência artificial e utilizar erroneamente e ser penalizado por isso. E para o que mais me surpreendeu aqui foi a menor preocupação apontada pelo pessoal, pelas respondentes, foi ser a substituição de profissionais humanos por sistemas automatizados. Essa não é uma preocupação que, de acordo com a pesquisa, está no radar dos tribunais e dos conselhos. E a gente verifica que os principais benefícios que eles avaliavam, né, os tribunais avaliavam, de fato, o que já vem sendo utilizado. Para que se utiliza a inteligência artificial, a tecnologia? Para uma maior agilidade do processo. Isso justifica porque a gente tem 83 milhões de processos. A redução de tempo de tramitação. A gente verifica hoje em dia que no último ano do Justiça em Números, do ano passado, houve um aumento de produtividade dos juízes, os juízes estão produzindo 6% a mais do que eles produziram do ano retrasado, houve um aumento de processos de novos casos, ou seja, a gente está tentando reduzir o tempo desses processos, mas o que se verifica é paradoxal, porque se você pergunta para alguém da sociedade, a sociedade vira e fala, não, a justiça é morosa. Então, a gente precisa começar agora a balancear e mostrar esses resultados para a população, a sociedade em geral, para que a gente também tire esse estigma do judiciário moroso. E a terceiro e quarto benefícios que eles responderam, que eles viam com a utilização desse sistema, é uma maior otimização de recursos e menor custo operacional, e o quarto, a automatização de tarefas repetitivas, né? Hoje em dia nós temos muitos casos repetitivos, demandas repetitivas dentro do judiciário, não só por ineficiência administrativa, ou também, por vezes, um precedente que, por vezes, também gera cada vez mais litígios. Às vezes, o precedente, em vez de pacificar, por vezes ele vem para dar entendimentos diversos entre juízes e também, ou seja, é uma causa complexa, mas que um dos benefícios da inteligência artificial e da tecnologia é a automatização dessas tarefas. E dentro dos desafios que foram propostos, era essa. A gente não tem
profissional qualificado, 16%. Nós temos uma preocupação muito grande com privacidade e segurança de dados, e que é pertinente. Há uma dificuldade de se obter dados, porque a maioria dos tribunais trabalham com seus dados, mas agora há uma possibilidade de se utilizar diretamente os dados do Conselho Nacional de Justiça, através do Data Lake, que reúne todos os dados do Poder Judiciário, tanto que no Rio Grande do Sul, quando teve aquela grande enchente, que eles perderam todos os seus dados, na verdade, todos os dados estavam dentro do Conselho Nacional de Justiça, então foi possível recuperar facilmente todos esses dados, e uma necessidade nossa também de mudança de rotina, né? Vigente, porque a gente está acostumado a uma cultura e a gente tem que mudar essa cultura. E aqui, especificamente, em relação à IA generativa, foi feita a pergunta: o tribunal desenvolveu alguma ferramenta de IA generativa? IA generativa é aquela que realmente te dá uma resposta àquilo que você pergunta, né? Resumidamente, né? Lógico. 54%, a maioria dos tribunais falaram: não, nós não estamos trabalhando com IA generativa, e eu acredito também porque é algo novo, né? Que está sendo introduzido dentro dos tribunais, e a resolução 615, quando ela tratou do comando da inteligência artificial, ela não previu a IA generativa, porque naquela época não estava em discussão. E a maioria dos que não trabalham com IA generativa, dos tribunais, mais de 80% falam: não, realmente a gente não trabalha, mas a gente tem interesse sim em trabalhar com a IA generativa. E quais são as principais aplicações dessa IA generativa naqueles tribunais que a utilizam? É dentro de um parâmetro razoável e seguro, que é o quê? Geração de texto, melhoria de texto, sumarização de texto. Foi dados agora os prompts das emendas de acórdão, que está sendo muito utilizado de acordo com a resolução do CNJ, verificação ortográfica, geração de código de programação, auxílio no desenvolvimento de ideias. Você verifica que as principais aplicações da IA generativa, elas estão dentro de um contexto que minimize a utilização da inteligência artificial generativa. E aqui uma outra pergunta que foi feita é: quais são os órgãos, quais são as parcerias firmadas com o uso da IA generativa? Para minha grande surpresa, a Microsoft está com quase mais da metade dos tribunais utilizando a Microsoft, e aqui há um alerta de que a gente tem que repensar e verificar, por isso também o Comitê de Inteligência Artificial, para repensar tudo isso também. Podemos utilizar todas as empresas que estão, porque o tribunal, nunca vamos chegar aos pés de uma empresa que só se dedica para inteligência artificial e inteligência artificial generativa, né, na construção dessas ferramentas, mas a preocupação que nós temos que ter é essa variedade de utilização dessas empresas, para que a gente não seja um judiciário dependente de uma só empresa, dependente tecnologicamente de uma só empresa. Então, temos que pensar da melhor forma de utilização dos vários serviços que existem em todas as empresas, mas que não sejamos dependentes econômicos, dependentes tecnológicos de uma só empresa. E aí os tipos de licenças que os órgãos usam de IA generativa, a maioria está utilizando por conta própria a sua versão paga, porque realmente a resolução permitiu que os juízes utilizassem, enquanto não há um tribunal que tenha uma capacidade de diretriz para a utilização de uma IA generativa que seja disponibilizada pelo tribunal. Então, a maioria está utilizando a versão paga. 27% utiliza a versão gratuita, que nós sabemos que a versão gratuita, e muitas das vezes, não satisfaz, não é satisfatória para o que a gente quer enquanto poder judiciário. E temos alguns tribunais que estão comprando e distribuindo em forma para o juiz, o magistrado, adquirir essa utilização dessa inteligência artificial, e, por vezes, alguns tribunais também estão disponibilizando esses serviços de inteligência artificial generativa. E aqui, quando a gente cai naquele outro ponto, desafio que eu tinha mencionado inicialmente, é que quais são as principais parcerias e integrações. Não há integração, a maioria dessas inteligências artificiais generativas não estão tendo integrações com entre si. Com o PJE nós temos 39%, o EPROC está com 8%, mas eu acredito que com a migração de grandes tribunais, né, Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Justiça de São Paulo, eles estão migrando para o EPROC. Eu acredito que essa
parceria e integrações, eles vão aumentar cada vez mais. E uma das perguntas também que foram feitas é a origem dos dados usados no desenvolvimento de projetos de IA. É uma grande preocupação. Todos os tribunais, a maioria deles, estão utilizando os dados do próprio tribunal, ou então, quem tem uma API, dados do Conselho Nacional de Justiça. E um outro desafio também que eu coloco aqui, que foi quais foram as parcerias de projeto IA que foram realizadas em 2024, a gente verifica que a maioria dos respondentes disseram que realmente nós não temos parcerias com outras instituições e algumas poucas estão fazendo com outros órgãos do Poder Judiciário. Então, esse aqui é o panorama que eu queria trazer para vocês em relação à utilização da inteligência artificial e a inteligência artificial generativa através de pesquisa, porque a gente precisa de dados. Sempre quando a gente vai falar em alguma política para o Poder Judiciário, a gente tem que direcionar essa política através de dados. Então, essa pesquisa é uma base para que a política ela seja concretizada. E aqui eu vou falar bem rapidamente, para não estourar meu tempo aqui, em relação à Resolução 615, que o ministro Cueva também já falou em relação a ela, e acredito que a professora Laura também vai falar, porque ela que participou dos bastidores da formulação da Resolução 615, mas eu digo que aqui a gente tem que ter 3 pontos, a resolução foi baseada em 3 pontos, a meu ver, tá? Em relação à transparência, ou seja, o sistema ele precisa ser transparente. Para quê? 2, o sistema precisa ser auditável, a gente precisa verificar qual é o trâmite daquele sistema para chegar naquela conclusão, para evitar, como o ministro Cueva falou, viés, a gente tem que analisar o que está sendo alimentado ali, aquelas decisões, aquele sistema. E o de cima de todos, que eu acho que ninguém duvida que tem que ter uma supervisão humana. A máquina nos oferece e a gente vai fazer a supervisão humana. Uma vez eu ouvi, nessas vezes que eu vou falando por aí, falando, olha, na verdade a inteligência artificial ela veio ser para ser o assessor do assessor. O assessor utiliza, o assessor vai verificar e o juiz vai fazer a supervisão humana. Assim, então, eu acho que a supervisão humana ela é algo que realmente tem que ser, está sempre na nossa mente. Não iremos sempre ter a supervisão humana daquilo que nós somos responsáveis pela assinatura. A gente sabe que a IA depende de dados, então depende dos dados que são armazenados para que a gente vai utilizar essa IA. Então, muito importante, hoje em dia, a gente está estimulando a utilização não só do Data Lake, quanto do Codex, do Poder Judiciário. A resolução, ela traz, eu vou pincelar 3 pontos só aqui para encerrar a minha fala. Ela traz alguns conceitos que eu acho que são importantes no artigo 4º, ela fala de prompt. Eu digo que hoje em dia, quando eu passei no concurso, a gente pedia assim, colega, deixa eu dar uma olhada na sua sentença, né? Porque os fundamentos jurídicos eu vou analisar, se eu quiser eu acrescento alguma coisa e faço uma modulação fática. E a gente utilizava, né, por muitas das vezes, a sentença de algum colega que a gente admirava tanto. Hoje em dia, nós vamos ter os prompts. Eu digo que a gente vai começar a compartilhar prompts entre os colegas, porque com essa demanda repetitiva que a gente tem, a gente não precisa também ficar inventando uma sentença a cada vez que a gente for sentenciar. Ele diz alguns pontos, o que é um viés discriminatório, o que é uma inteligência artificial generativa, que é tudo aquilo capaz de criar, modificar um texto, imagem, áudio, código, né? Diz o que é explicabilidade. O artigo 10 também vem trazendo algumas vedações, ou seja, dentro da resolução, olha, isso não pode ser feito. Isso é vedado. E aí tem avaliar ou prever cometimento de crimes ou probabilidade delitiva, né? A pessoa que tem várias fichas criminais tem uma probabilidade que ela vai cometer novamente, ou seja, tudo isso vem vedado no artigo 10, ranquear pessoas, principalmente isso aqui na Justiça do Trabalho, né? Que a pessoa tem muita ação trabalhista, então a gente começa a ranquear aquela pessoa, ela realmente não é uma boa empregada, vamos dizer assim, né? Então, assim, ranquear pessoas. Então, ali, o artigo 10, se vocês olharem, tem lá, ó, é vedado, não pode ser utilizado. Como o ministro Cueva também falou, a gente pode utilizar modelos de larga escala, né, de linguagem de larga escala, todos nós magistrados estamos utilizando, mas é preciso ter uma capacitação, saber um caminho seguro para utilizar essas ferramentas tecnológicas que nos são
apresentados. E, por último, agora, para poder deixar a doutora Laura também falar sobre as percepções dela, eu acho que é muito importante isso daqui. Há algumas categorizações que foram dadas dentro da resolução. Olha, isso aqui é alto risco. Tribunal, tome muito cuidado na hora de utilizar essa inteligência artificial. O comitê, agora, uma das funções do comitê é fixar diretrizes e critérios de avaliação de impacto desses algoritmos, né, em relação a essas atividades de alto risco. A gente tem ali alguns pontos de alto risco, formar juízo conclusivo por meio de IA. A gente não pode chegar para uma IA e falar, me diga se eu julgo procedente ou improcedente. Não, isso aí é alto risco, isso não pode. Você tem que dar todos os parâmetros para que a IA te auxilie a sentenciar aquilo de acordo com a sua convicção. E de baixo risco nós temos alguns pontos, eu gosto principalmente naquelas produções de apoio, na facilitação de confecção, ou então, às vezes, para sumarização de texto, algumas tarefas repetitivas de gestão dentro do tribunal. Vamos utilizar a inteligência artificial, gerir dentro dos nossos gabinetes, gerir dentro das nossas unidades judiciárias, realização de análise para fins de estatísticas. Vamos utilizar a inteligência artificial, ela está aí, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta para nos auxiliar. Mas a gente tem que ter sempre, lá na resolução, tem esse anexo que diz quais são as categorizações de alto e baixo risco, para que a gente se sinta também seguro na hora de utilização dessas ferramentas. Transcrição de áudio, né? Fez uma audiência, vamos transcrever aquilo, mas sempre, aí eu volto sempre naquele ponto. Mesmo nas categorizações de baixo risco, tem que ter a supervisão humana. Enfim, essas eram as minhas palavras. Eu queria muito agradecer aqui a oportunidade de estar falando nesse evento. Para mim é engrandecedor estar aqui, porque é um tema que eu tenho estudado muito, eu tenho me dedicado muito, e eu espero também, dentro do Conselho Nacional de Justiça, contribuir para que a gente utilize essas ferramentas tecnológicas de uma forma cada vez mais segura. Obrigada. Muito bem, agradecemos enormemente a participação da conselheira Daniela Madeira, que trouxe aqui a palavra sempre abalizada de quem preside o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Poder Judiciário. E vamos, sem maiores delongas, para o painel que será apresentado agora pela professora Laura Schertel Ferreira Mendes. Ela é coordenadora do mestrado profissional em Direito do IDP, também professora do IDP e da Universidade de Brasília, doutora em Direito Privado pela Universidade Humboldt de Berlim, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, membro da diretoria da Associação Luso-Alemã de Juristas e do Instituto Brasileiro de Política e Direito Consumidor, Brasilcom. É diretora também do Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP e foi uma das autoras do anteprojeto de lei de proteção de dados que resultou na Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida Lei 13.709 de 2018. Professora Laura, é um prazer tê-la aqui conosco e passo a palavra para a sua participação no nosso painel. Muito obrigada, desembargador Lincoln. Os senhores conseguem me escutar bem? Imagino que sim, né? Perfeito. Então, eu queria, em primeiro lugar, aqui agradecer, dizer que é uma honra poder participar desse evento tão importante, desse congresso sobre o uso, né, e o desenvolvimento da IA no judiciário. Queria cumprimentar o senhor, moderador desse painel, dizer que é uma honra poder falar depois da conselheira Daniela Madeira, que tem sido uma conselheira tão importante nesses temas de digital, de uma forma geral, né, dentro do CNJ, uma liderança, uma verdadeira liderança nesse assunto, e certamente presidindo o comitê de IA hoje no CNJ vai poder contribuir, já está contribuindo e certamente contribuirá muito
com toda essa temática desse uso ético da IA no judiciário. Eu queria cumprimentar o meu amigo, desembargador Pedro Felipe, também ministro Salomão, desembargadora Mônica Cifuentes, pela realização, pela organização, pela idealização desse congresso tão importante. E dizer que é uma honra muito grande também, queria cumprimentar também aqui o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, com quem eu tive a honra de trabalhar na Comissão de Juristas do Senado Federal, que também trabalhou com esse assunto ao elaborar um anteprojeto de lei de inteligência artificial. O ministro Cueva foi o presidente dessa comissão, e eu acho que hoje, quando a gente fala de uma regulação da IA no judiciário brasileiro, em grande parte, a própria Resolução 615, ela também já foi inspirada por essa regulação que está sendo pensada no Senado Federal e hoje na Câmara dos Deputados. De certa forma, há um paralelo e acho que um diálogo muito grande entre essas regulamentações. Então, dizer que é uma honra muito grande poder participar aqui desse evento também. E eu trouxe uma apresentação bastante rápida. Eu queria já, se puder passar, por gentileza, eu mesmo... tá. E a primeira reflexão que eu queria trazer foi uma conversa que eu tive com o próprio ChatGPT sobre os limites da IA para julgamentos. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre esses limites, exatamente porque, acho que como a conselheira muito bem colocou, se nós temos mais de 80 milhões de processos ativos, é muito claro que o uso da IA ele é algo relevante para o Poder Judiciário, né? Certamente, a IA usada como ferramenta e não como em substituição ao magistrado, em substituição à própria assessoria, ela vai ser uma ferramenta poderosa para o judiciário brasileiro. É muito diferente quando a gente pensa em outros judiciários com uma outra realidade completamente diversa. Eu acho que é uma realidade para o nosso judiciário, nós temos uma quantidade de processos inimaginável, né, impensável, mas a verdade é que a gente precisa pensar quando e em que circunstâncias ela pode ser utilizada de uma forma adequada. Até mesmo porque, quando pensamos em julgamento e injustiça, talvez seja exatamente em uma das circunstâncias mais sensíveis, né, em que as pessoas, as partes envolvidas, elas se encontram. Há toda uma discussão sobre a confiança do próprio Poder Judiciário, da população no Poder Judiciário, e, portanto, é fundamental pensar quando e em que circunstâncias a IA realmente é útil, quando e como que a gente pode fazer com que esse uso seja seguro e seja feito de forma ética. Então, nessa conversa com o ChatGPT, muito rapidamente, eu fiz algumas perguntas, quais seriam os limites, né, da IA para julgamentos. Eu acho que teve alguns insights interessantes aqui. O primeiro é todo o debate sobre a consciência e a experiência humana, né? Quando a gente pensa todo o ChatGPT e a IA, obviamente não tem consciência, não tem intuição, não tem vivência, nem tem um senso moral próprio. E, portanto, isso é algo muito próprio do julgamento humano, né? Para além disso, e acho que isso é ainda mais óbvio, a responsabilidade institucional e a legitimidade democrática, isso está no juiz, né? E a gente tem toda uma investidura e toda uma regulamentação constitucional e legal para que o juiz possa exercer com essa responsabilidade e essa competência que a Constituição lhe deu. E é óbvio que os sistemas de IA não têm isso. Capacidade de ponderação em contextos ambíguos também é um ponto interessante. Terceiro ponto, a gente sabe que as legislações têm inúmeras lacunas e é preciso, sim, você vai ter uma ponderação que é preciso ser feito nesses momentos, e é claro que isso também não pode ser feito por um sistema de IA. Por fim, tem uma discussão sobre criatividade jurídica. Eu venho do campo da proteção de dados pessoais e nele nós temos toda uma criação e o desenvolvimento de um direito fundamental à proteção de dados. Direito esse que não estava na nossa Constituição, mas que foi interpretado pelo próprio Supremo Tribunal Federal como um direito implícito, né, derivado de outros princípios e de outros direitos. Isso também é um ponto muito interessante. Somente juízes, né, com essa vivência, poderiam, com a sua vivência e com a criatividade jurídica, poderiam extrair e elaborar conceitos como esse. Então, eu acho que esse também é um ponto muito interessante para a gente pensar.
Para além do fato, talvez acho que o limite mais óbvio, acho que já colocado aqui também, tanto pelo ministro Cueva quanto também pela conselheira Daniela, são as alucinações e os erros que nós encontramos muitas vezes nesses sistemas, por um motivo muito simples. Esses sistemas, eles reproduzem, na melhor das hipóteses, os dados com os quais eles foram alimentados. Ou seja, se nós temos dados equivocados, se nós temos dados pouco representativos da realidade, esses sistemas eles vão acabar candentes desses sistemas. Pode passar para a gente. Pelo Poder Judiciário, mas também pela própria advocacia, e há uma série de polêmicas. Eu acho que o grande objetivo da resolução 615 foi exatamente estabelecer regras, parâmetros básicos para esse uso e para o desenvolvimento da inteligência artificial no judiciário. Aqui a gente tem um caso de um advogado que foi multado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina por usar informações falsas geradas pelo ChatGPT, e também há um outro caso em que um advogado buscou usar o ChatGPT para identificar o uso da IA em sentença. Então, isso mostra como pode ser conflitivo esse uso e como nós precisamos, sim, de parâmetros, como nós precisamos, sim, desse comitê, presidido pela conselheira Daniela. Acho que é muito importante que a gente consiga ter confiança também de que esses sistemas são utilizados de forma corretamente. Pode passar, por gentileza? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos interessantes de como a IA já tem sido usada no sistema de justiça de uma forma geral, e de como ela acaba apoiando as nossas decisões, muitas vezes, de uma forma tal que ela quase substitui a decisão humana. E em algumas circunstâncias, isso tem gerado várias polêmicas. Aqui é um caso dramático em que um algoritmo utilizado pela polícia espanhola, chamado Viogen, acabou apoiando uma decisão equivocada de entender que uma pessoa, aqui no caso, o marido, ele tinha sido acusado de violência doméstica e o sistema entendeu que ele não era, digamos, tão perigoso assim, e acabou gerando uma situação dramática em que a mulher foi assassinada. Então, aqui claramente uma situação de uma avaliação equivocada aqui do sistema e, no caso, também da polícia. Pode passar, por gentileza? Outras situações também sensíveis em que algoritmos têm sido utilizados, aqui é a circunstância da Covid, que fez com que o Ofqual, uma entidade, como se fosse uma CAPES, uma entidade de educação do Reino Unido, entendeu que não se podia aplicar provas na época da Covid e, portanto, utilizou um algoritmo para atribuir nota aos alunos. O que aconteceu é que o sistema não era exatamente... o sistema não se equivocou. Ele apenas generalizou a partir da estatística que ele tinha e acabou atribuindo notas melhores para os alunos que estavam em escolas particulares, de bairros mais ricos, e acabou prejudicando alunos de igual, digamos, capacidade e de igual histórico escolar que estavam em escolas públicas e também escolas em bairros mais pobres. Acho que tudo isso mostra como esses vieses, algoritmos, eles são uma realidade. Os algoritmos, eles discriminam mesmo de forma involuntária, exatamente porque, como eu já tinha comentado, na melhor das hipóteses, eles reproduzem os dados que com os quais a gente alimenta esses sistemas. E, portanto, como os dados da nossa realidade são dados discriminatórios, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade extremamente desigual, muitas vezes esses sistemas, eles reproduzem e automatizam essa desigualdade. É claro que isso, e como são sistemas muitas vezes opacos, essa desigualdade automatizada acaba sendo mais difícil de muitas vezes da gente detectar. Então, acho que a correção de vieses, a preocupação de termos representatividade nesses dados é uma preocupação muito relevante, em especial quando a gente está falando nesses contextos mais sensíveis, como a educação e também como a aplicação da IA na justiça. Pode passar, por gentileza? E aqui também, talvez, uma grande polêmica também no sistema de justiça, que acho que todos nós já conhecemos, e talvez seja um dos temas mais estudados hoje no Brasil, que é o tema do reconhecimento facial e das falhas que esses sistemas de reconhecimento facial trazem, em especial para a identificação
de rostos de pessoas negras. Há muito mais erros nessa identificação de pessoas negras do que de pessoas brancas. E essa também é uma realidade fundamental, porque a gente está falando sobre a restrição à liberdade das pessoas. Então, mais uma vez, sempre quando nós estamos usando esses sistemas para o auxílio à tomada de decisões no sistema de justiça, nós temos que ter essa consciência de que o efeito para a vida das pessoas, né, a restrição em relação a direitos fundamentais, ela é muito mais dramática e, portanto, isso significa que nós precisamos estabelecer e garantir uma série de pressupostos e procedimentos para tornar esses sistemas o mais seguro possível. Acho que é disso que a gente está falando aqui. Não se trata, acho que como a conselheira, como o ministro muito bem colocaram, não se trata de falar que esses sistemas não devem ser utilizados. O que a gente está falando é que os pressupostos para a utilização desses sistemas, eles são altíssimos. E nós precisamos, então, ter consciência de que, para que eles sejam utilizados de forma segura, nós precisamos seguir uma série de passos. Em especial, inclusive, alimentar esses sistemas com dados corretos. No caso da IA generativa, acho que fica muito claro. Se nós estamos usando sistemas para auxílio de minutas, de relatórios dentro do sistema judiciário brasileiro, nós temos que ter certeza de que esses sistemas estão sendo treinados com uma base, com dados do nosso direito, do direito brasileiro, e não com dados do direito estrangeiro, né? Acho que isso é um exemplo simples que mostra que, para que esses sistemas possam auxiliar corretamente o juiz, né, o magistrado, toda a justiça de uma forma geral, é fundamental que esses sistemas sejam treinados com dados adequados, representativos e, em especial, do nosso direito, do direito brasileiro. Pode passar, por gentileza? E eu acho que tudo isso deixa muito claro, acho que esses exemplos deixam muito claro que nós estamos falando de valores e princípios constitucionais, todos eles, eu diria, talvez todos os direitos fundamentais, de alguma forma, direito à igualdade, à liberdade, ao devido processo legal, todos esses direitos, todos esses princípios constitucionais, eles estão em jogo quando falamos do desenvolvimento da aplicação da IA no sistema de justiça. Pode passar, por gentileza? E aqui eu acho que vale uma reflexão sobre o poder que esses algoritmos muitas vezes têm. Se fala, inclusive, de um leviatã algorítmico, mas, no fim, do que se trata isso? Se trata da ideia de que esses algoritmos, eles passam, em grande medida, a ditar o nosso comportamento. Nós nos apoiamos tanto nesses sistemas que, muitas vezes, a gente está falando de um poder, de fato, que precisa ser regulamentado. Pode passar, por gentileza? E, inclusive, a gente tem aqui a expressão eu gosto muito desse livro do professor Virgílio Almeida, com outros coautores, em que ele trata os algoritmos como instituições. Eles têm um poder e eles têm a capacidade de enquadrar as nossas interações e de regular, de certa forma, os nossos comportamentos, assim como as nossas instituições o fazem. O que é interessante é que as nossas instituições, elas são muito mais reguladas, regulamentadas, há uma série de normas e de padrões éticos e morais que, digamos, conduzem, né, as nossas instituições. E por que não dizer o próprio judiciário como instituição, outras instituições relevantes no nosso ordenamento. E já os algoritmos, eles não são, embora eles possam exercer a mesma função de enquadrar e de regular o nosso comportamento, assim como as instituições, eles são muito menos regulados, regulamentados, há muito menos, há muito menos padrões éticos, né, que guiam esses algoritmos. Então, eu acho que é uma reflexão muito interessante. Talvez acho que o mesmo paralelo que a gente pode pensar em toda a cerimônia, em todo o arcabouço, né, no qual o Poder Judiciário está imerso. A mesma coisa acontece se a gente pensa no sistema de saúde, por exemplo, né? Você tem médicos que demoram 6 anos para se formarem, depois para fazer residência, depois para poder exercer a sua profissão. Então, há uma série de regras que conduzem isso, e, no fim, a gente não pode, de forma alguma, substituir toda essa cerimônia
essas regras jurídicas, éticas e morais que regem essas instituições tão relevantes para a gente, por sistemas e por algoritmos que não estão imersos nessas mesmas nesse mesmo arcabouço normativo e ético. Então, acho que aqui é um paralelo muito interessante quando a gente pensa em um algoritmo que pode ajudar um diagnóstico, da mesma forma em um algoritmo que pode ajudar uma decisão judicial. Então, acho que essa comparação com instituições ela é muito interessante para mostrar que nós precisamos trazer, sim, um pouco dessas cerimônias, desse arcabouço ético, moral e jurídico também para os algoritmos, quando eles nos auxiliam a tomar decisões nesses contextos sociais tão sensíveis. Pode passar, por gentileza? Pode passar de novo, por favor. E aqui eu acho que... aqui eu gosto muito desse texto do professor Solon Barocas, quando ele fala um pouco sobre fairness, né, sobre justiça e o machine learning. Aqui é tão interessante porque ele diz o seguinte: quando a gente está pensando em decisões, em um processo decisional baseado em evidências, que é exatamente o machine learning, ele é tão bom quanto as evidências nas quais ele se baseia. Ou seja, se eu tenho bons dados, o processo decisório ele tem uma maior chance de ser positivo, de ser adequado. Se as minhas evidências são ruins, pouco representativas, também o meu processo decisório ele pode ser ruim e pouco representativo e, portanto, enviesado. Então, eu gosto bastante dessa expressão, desse trecho que é muito, ao mesmo tempo, trivial, porque ele mostra que quando nós estamos... eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar. O uso da IA no judiciário, ela requer muito mais cerimônia, ela requer muito mais procedimentos para que a gente possa ter a confiança, né, da sociedade e que a confiança que a sociedade depositou no judiciário para que ela continue confiando nas suas decisões, para que ela possa continuar confiando no bem, né, e na boa justiça e na justiça, nessa realização da justiça diária. Então, eu acho que a grande questão é aqui, como que nós podemos conformar esse uso e conformar esse desenvolvimento para que esses pressupostos que são tão altos, seja em termos de correção, de representatividade, de correção de vieses, né, de justiça dessas decisões, para que esses sistemas possam ser utilizados de forma segura ao fim e ao cabo. Acho que esse é o grande objetivo. Pode passar, por gentileza? Pode passar de novo, por favor, que eu vou tentar correr um pouquinho mais. Aqui, perfeito. E aqui eu acho que a grande discussão, quando a gente pensa na IA de uma forma geral também, nos seus usos e no seu desenvolvimento para a nossa sociedade, a grande questão é quais são os caminhos regulatórios, né? A gente tem alguns caminhos. Eu acho que o primeiro é a própria proteção de dados pessoais. Nós sabemos que esses sistemas eles são alimentados por dados pessoais e não pessoais. E, portanto, toda a Lei Geral de Proteção de Dados continua sendo uma regra muito importante para guiar e para trazer garantias para o uso desses sistemas. A própria LGPD traz todo um regramento sobre decisões automatizadas, sobre finalidade, sobre não discriminação. Então, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados é um caminho interessante, embora não suficiente, porque a gente sabe que esses sistemas, como eles são alimentados também com dados não pessoais, e é possível fazer toda uma série de classificação de pessoas, né, sem que eu utilize nenhum dado pessoal sequer, há também limites até onde a própria proteção da LGPD pode chegar. E, portanto, eventualmente a gente pode pensar, ou talvez no futuro, deva se pensar também em novas interpretações da proteção de dados pessoais para que ela possa alcançar outras situações em que ela hoje não alcançaria. Há também uma discussão sobre um aprimoramento da legislação antidiscriminação e, por fim, eu acho que o caminho, talvez o mais central, é a regulação dos usos desses sistemas de IA, por meio de normas gerais e por meio de normas setoriais. A norma setorial, talvez a mais relevante que nós temos hoje, pode passar por gentileza, é exatamente a Resolução 615, que já foi mencionada aqui pela conselheira Daniela Madeira, que me parece talvez seja a norma hoje aplicável ao judiciário sobre, né, para o uso da IA e para o desenvolvimento da IA, talvez uma das mais modernas e mais completas do mundo. Então, acho que esse é um caminho setorial muito importante.
E o caminho geral, ele também é fundamental e ele está sendo dado, né, nesse momento, por meio, ou ele foi dado pelo Senado, por meio da aprovação do marco da inteligência artificial no Senado Federal no fim de 2024. Hoje ele está sendo discutido na Câmara dos Deputados, é o PL 2338, que eu já tinha mencionado antes, do qual o ministro Cueva foi presidente daquela comissão de juristas que gerou essa primeira versão do projeto. Pode passar, por gentileza? E aqui eu acho que eu vou falar muito rapidamente, acho que da estrutura do PL 2338, para em seguida falar um pouco da resolução 615. Quando a gente fala, me parece que o projeto de lei hoje, que está na Câmara dos Deputados, eu acho que ele tem uma estrutura bastante robusta, porque ele traz, como os senhores e senhoras podem ver aqui nesse slide, uma série de conceitos, princípios, ele traz direitos, e nesse sentido ele se diferencia enormemente do marco aprovado, o AI Act, aprovado na Europa, que não tem direitos, lá eles trazem apenas um direito relacionado à transparência. Eu acho que a proposta brasileira, ela é muito mais inovadora e, ao mesmo tempo, eu diria, talvez mais aderente à nossa Constituição e à nossa cultura jurídica, porque não se poderia pensar em um projeto de lei de IA que não trouxesse direitos, exatamente por causa dessa moldura e dos desafios relacionados aos valores constitucionais que eu trouxe antes. Ao mesmo tempo, ele é um projeto de lei baseado em riscos e, portanto, sistemas que têm um risco maior, que são classificados como de alto risco, estão submetidos a medidas de governança, a regras mais rígidas. E sistemas de risco menor têm regras bem mais leves e, eventualmente, se poderia dizer que eles praticamente não têm obrigações perante esse projeto de lei. Portanto, é um projeto que visa... cujo âmbito de aplicação está muito mais voltado para os sistemas de alto risco. Acho que essa é a ideia. Eu acho que isso é uma abordagem bastante correta, porque a gente sabe que um sistema que identifica um spam de um e-mail é um sistema claramente de baixo risco, o que é muito diferente de um sistema de reconhecimento facial, né? Como eu já mencionei aqui. Então, a gente precisa diferenciar esses riscos e aplicar de uma forma contextualizada as regras a esses diferentes sistemas. Há todo um sistema e medidas de governança dos sistemas de IA aplicáveis a esses diferentes sistemas, conforme o grau de risco desses sistemas. E eu acho que o projeto também acertou ao não trazer um novo regime de responsabilidade civil, mas sim a fazer uma remissão ao regime já existente hoje, seja do Código Civil, seja do Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, ao meu ver, a maior inovação do projeto de lei, junto com essa previsão de direitos, é um sistema híbrido de supervisão e fiscalização, que é coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas no qual os grandes protagonistas desse sistema são as agências reguladoras e os órgãos setoriais. E, portanto, me parece que ele já aproveita a expertise dessas agências, dessas entidades que já existem, né, no ordenamento jurídico brasileiro, para dizer somente essas entidades poderão sancionar eventuais descumprimentos à lei. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi indicada nesse projeto de lei como a autoridade que vai coordenar todo esse sistema chamado CIA, o Sistema de Governança e Regulação da IA, essa autoridade ela tem como competência uma competência mais geral de emitir normas gerais. Pode passar, por gentileza? Pode passar de novo? E aqui eu acho que a gente chega num ponto em que certamente é necessário uma regulação horizontal, porque, como eu já comentei, embora a gente tenha algumas normas anti-discriminação, embora a gente tenha uma lei geral de proteção de dados, não há hoje uma norma que regule ou que supervisione todo o ciclo de vida da IA, desde o treinamento, passando por todo o modelo estatístico, até mesmo na aplicação e no eventual apoio à tomada de decisões. Portanto, uma regulação horizontal, como a que se propõe esse marco legal da inteligência artificial, me parece fundamental para que a gente possa garantir, né, e promover os valores constitucionais da nossa Constituição de 88. Pode passar, por gentileza? E aqui eu queria, acho que só encerrando e complementando aqui, acho que a conselheira acho que foi muito feliz também já ao trazer os principais pontos da resolução 615. Eu diria que a gente tem muitas promessas da IA no judiciário, a gente sabe eficiência, melhores julgamentos, consistência e segurança jurídica. Pode passar, por gentileza? Mas a gente sabe que também existem riscos.
E aqui, riscos, como eu já comentei, seja de erros, seja de alucinações, seja de discriminação, seja sobre todo o debate sobre explicabilidade, né, e falta de transparência. Tem todo um debate sobre proteção de dados e confidencialidade de informações. A gente sabe que esses sistemas, se não for um contrato em que se estabelece o nível de confidencialidade ou de proteção de dados, eventualmente os prompts que são dados pelos juízes, eles podem ser utilizados para o treinamento daquela máquina. E isso pode não ser, eventualmente, de interesse do judiciário, daquele tribunal, em especial se a gente estiver falando de processos sigilosos, ou seja, é preciso ter uma série de cuidados que, ao meu ver, a resolução 615 traz com bastante adequação. Pode passar, por gentileza? Eu acho que quando a gente observa a estrutura da resolução 615, é possível perceber que há um paralelismo, há um diálogo bastante interessante com o próprio projeto de lei 2338. Então, há o respeito aos direitos fundamentais, há também uma categorização dos riscos, há atividades proibidas, há exemplo também do que o próprio PL traz, há toda uma discussão sobre o uso e contratação dos sistemas de IA, transparência, segurança e controle, e eu queria aqui chamar a atenção para um elemento específico, que eu imagino que ainda vai ser discutido bastante. Eu queria que também aproveitar nesse momento para agradecer e parabenizar ao desembargador Pedro Filipe. Ele foi muito importante na formulação da resolução 615, assim como o conselheiro Bandeira, o ministro Cueva e tantos outros colegas. O desembargador Pedro Filipe ajudou na redação, na estruturação dessa resolução. E um dos pontos, e eu termino a minha fala com esse ponto, é que a resolução, ela, no começo, e aqui contando um pouco dos bastidores, como a conselheira Daniela comentou, ela estava sendo elaborada como se fosse uma resolução apenas para tratar de desenvolvimento da IA pelos tribunais. Quando já estávamos no final dessa formulação, dessa formatação, nos demos conta que não bastava apenas pensar nesse desenvolvimento desses sistemas, ou adaptação desses sistemas que já está sendo feito por cada um dos tribunais do país, quando cada juiz já tem acesso, né, magistrado ou servidor, já tem acesso a sistemas de IA generativa e que, claro, muitas vezes acabam usando essa IA generativa para os seus processos, para os seus relatórios e para as suas minutas. E, portanto, a resolução também achou importante, o GT achou importante que a resolução também tratasse desse uso da IA generativa pelos próprios magistrados e servidores. E aqui a decisão que foi tomada foi a seguinte: é fundamental que esses sistemas possam ser utilizados, sim, pelos magistrados e pelos servidores, mas de preferência, e aqui acho que a resolução traz uma norma programática, e é claro, a gente sabe que essa resolução pode ser alterada, mas de preferência sejam sistemas que ou formatados pelo próprio tribunal, desenvolvidos pelo próprio tribunal, ou que sejam realizados contratos específicos que possam cumprir com a confidencialidade das informações, com a segurança desses sistemas e com uma série de regras que a própria resolução traz. Ou seja, de preferência que sejam contratos desses que sejam muito mais profissionais e acordados com cada um dos tribunais do que contratos privados que cada juiz faça por conta própria. Então, a resolução traz uma preferência, eu acho, por esse tipo de contratação, e eu acho que ela acerta também nesse ponto. Afinal, se a gente está falando de opacidade, né, eu acho que o grande debate aqui da resolução é exatamente fazer com que esse uso seja rastreável. E somente por meio desses sistemas corporativos é que a gente consegue rastrear esse uso. Por exemplo, um dos debates que a resolução trouxe foi se era preciso uma espécie de rotulagem, uma espécie de marca d'água para todos os usos. E eu acho que o grupo de trabalho e os conselheiros, né, a aprovação do CNJ entendeu, o conselho, né, entendeu que não era preciso essa marca d'água, não era preciso essa transparência, exatamente porque talvez daqui a pouco todas as minutas ou todos os processos em algum momento terão esse uso, terão essa marca, e aí a gente teria muito menos informação. O mais importante é a rastreabilidade, é compreender como é que o servidor usou esse sistema. E isso só pode ser, ou só é possível, se a gente estiver falando desses usos corporativos. Então, eu termino com isso. Eu acho que eu queria aqui parabenizar ao Conselho Nacional de Justiça
por esse avanço tremendo na aprovação da Resolução 615. Eu tenho certeza de que esse congresso ele vai poder discutir talvez os detalhes da resolução. Certamente o comitê, conselheira, vai poder também entender os desafios da sua aplicação. E claro, a gente sabe que é uma resolução, normas de IA, elas têm que ser atualizadas, elas têm que ser bem compreendidas, e a gente precisa também apostar em capacitação. Com isso eu encerro e queria agradecer imensamente aqui o convite feito pelo desembargador e por toda a comissão organizadora para que eu possa participar, para que eu pudesse participar desse evento. Muitíssimo obrigada. Agradecemos a participação da advogada Laura Schertel, que nos trouxe aqui abalizadas lições sobre as discussões que têm sido travadas em torno da aplicação da IA no Poder Judiciário, bem como os caminhos normativos que ainda temos pela frente. E, finalizando o nosso evento pela manhã, eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Nós agradecemos ao desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria, a conselheira do CNJ, Daniela Madeira, e a professora doutora Laura Schertel pela participação nesse painel, e convidamos os presidentes dos TRFs, corregedores dos TRFs e também diretores das escolas do TRFs para se dirigirem à sala VIP. Senhoras e senhores, com a devida autorização, nós agradecemos a participação de todos e de todas e declaramos encerrados os trabalhos desta manhã, informando que as atividades retornam pontualmente às 14 horas com a realização das oficinas temáticas. Até lá. Boa tarde.